Agora, para comentar essa volatilidade do petróleo por conta dessas escaladas aí que a gente tem acompanhado, dessas tensões no Oriente Médio, também, obviamente, para falar da capacidade de refino no Brasil, para minimizar os impactos desse cenário, a gente vai conversar agora com Francisco Bulhões, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ambiente Regulatório de Liberdade, já está aqui comigo. Bom dia para você, meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Francisco, eu já quero começar entendendo um pouco, inclusive, sobre o efeito dessa volatilidade, né, para aqueles que precisam negociar petróleo nessa situação, né? Até a semana passada, no início da semana passada, a gente tinha um petróleo muito mais próximo dos preços de antes da guerra. Depois disso, a gente volta novamente a subir o petróleo. Foram 4 dias consecutivos de alta importante. Hoje já tem uma correção, mas a gente não tem mais tanta uma previsibilidade em relação a esse preço do petróleo. Como separar, né, uma reação a risco medida apenas pelas notícias, que a gente sabe que tem tido muita precificação em cima disso, dos fundamentos da commodity para continuar negociando nesse mercado? É um ponto muito importante, porque o índice que a gente está vendo aqui do preço do barril de petróleo, na verdade, nesse momento, não é o índice exatamente que a gente deveria olhar. O ponto aqui é a capacidade de refino. Isso é muito importante, porque tem um certo ponto aqui no mercado em que esse preço do que sai das refinarias, do que é derivado do petróleo, lembrar, né? A gente, na verdade, não consome petróleo, a gente consome no dia a dia, seja nos fertilizantes, nos fármacos, na própria indústria aqui do diesel, da gasolina, a gente consome o derivado do petróleo. Então, a gente não consome o petróleo em si. Durante muito, muito tempo, realmente, esse preço do valor do barril do petróleo é o melhor índice, porque quando você manda ele para a refinaria ela revende esse derivado com base do custo de produção mais uma margem. Só que o que aconteceu agora, uma coisa que historicamente nunca tinha acontecido no mercado, que é a diminuição brutal dessa capacidade de refino, seja em razão das refinarias ali do próprio Oriente Médio, seja em razão de uma diminuição da própria produção na China, as refinarias chinesas, que é o principal mercado no mundo, e isso está fazendo com que não seja mais só o custo e uma margem, né? O produto que sai das refinarias está com uma margem imensa de lucro, porque justamente você está tendo essa situação de volatilidade, uma diminuição grande nessa produção, nessa capacidade de produção das refinarias. Tanto o petróleo que está sendo vendido para as refinarias chega vendido aí na casa de $80, sempre tem um desconto, né? Então sempre chega vendido ali na margem de, você dá um desconto de $10 por barril, mas ela está sendo vendida como se o barril tivesse na casa aí de $140, $150. Então você está tendo uma margem gigantesca nas refinarias, que ainda estão operando em razão dessa situação específica, e aí o preço do barril passa a não refletir exatamente aquilo que se pretende, vamos supor aqui, corrigir. Vamos olhar para o Brasil. O Brasil não tem capacidade de refino total para o seu diesel e para a sua gasolina. Então, ele ainda precisa importar pelo menos 30% do seu diesel, pelo menos 10% da gasolina consumida no Brasil, fora todos os produtos derivados. E ainda que a Petrobras, que é a gigante do setor, consiga de alguma maneira, tecnicamente ali, e aí no seu resultado agora recente, ela mostrou que eu consegui aumentar a capacidade de refino, principalmente para diesel, mas isso é uma escolha técnica da companhia. Ainda que ela consiga fazer um pouco disso, o Brasil continua tendo que importar esse produto refinado. Então, a discussão passou a não ser mais preço de barril de petróleo e precisa ser realmente sobre capacidade de refino. Pois é, Francisco, você até antecipou aqui o que seria minha próxima pergunta para você, que era sobre esse resultado que a Petrobras teve, que anunciou, aliás, essa semana, essa utilização de 101,2% de suas refinarias aí do segundo trimestre. E eu queria entender do que exatamente isso representa. Se isso é um dado que, obviamente, foi divulgado pela empresa como um fator, né, de baita recorde de produção e de refino, enfim. Isso significa, na verdade, um alerta para a gente ou é um fator de comemoração, né? Porque temos a dependência da importação de produtos derivados, como você muito bem já pontuou,
E se a gente tem uma operação já nessa capacidade máxima de refino, significa que a gente não tem mais muito espaço de ociosidade para poder conseguir aproveitar para frente. E no momento que a gente ainda não tem uma estabilidade desse conflito no Oriente Médio. Então, isso fica como um alerta ou isso é um alívio nesse momento para o Brasil? Olha, eu acho que, primeiro, ter capacidade técnica de entregar isso é uma coisa positiva. O problema é que você não tem parque de refino suficiente para todo o consumo que você precisa ter. E isso você não resolve da noite para o dia. Você pode, de alguma maneira, tecnicamente aliviar isso. Eu acredito que esse resultado demonstra isso, essa capacidade. Por outro lado, quando você vê que você já está até acima daquela capacidade prevista, o Brasil claramente não tem essa autossuficiência no derivado. Isso não é uma realidade só brasileira, não, mas sim, é uma realidade hoje nossa, mas de outros países também. E a gente está falando aqui de um mercado global, né? Então, todo esse mercado opera em dólar, opera de uma forma global, interligada. Então, assim, isso não muda o fato de que o Brasil ainda precisa importar esse derivado. E também não muda o fato de que o Brasil está sujeito, sim, a esse choque nessa produção aqui dessas refinarias do mundo. O que acontece aqui também é que a gente precisa começar a mudar o foco dessa discussão. Até porque, por exemplo, você está taxando a exportação do petróleo brasileiro, quando, na verdade, o nível do valor desse petróleo, do barril do petróleo, não está mais naquele pico de 110, 120 dólares do barril. Então, você começa a criar essas distorções. Os governos do mundo inteiro passam a atuar em cima dessas distorções, em cima desses valores. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, imposto de exportação em cima do petróleo, que não faz o menor sentido de existir, até porque ele só está servindo hoje para a arrecadação e não para o fim que ele se tentou se justificar de ser regulatório. O que significaria isso? Olha, vou taxar mais o nosso petróleo, porque assim o petróleo fica no Brasil e aí eu tenho uma oferta maior de petróleo no Brasil e, portanto, eu ajudo nos preços. Mas não é verdade. Não é verdade porque você não tem esse parque de refino. Então, até para encarar esse desafio geopolítico, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo, acho que a gente precisa diagnosticar direito o problema para que a gente possa encarar da melhor maneira possível. Então, o Brasil tem um desafio de longo prazo, mas também tem um desafio de curto prazo. Francisco, falamos aqui sobre essa importância de olhar para a capacidade de refino, mas e quanto também a importância de olhar para os estoques? E por que eu te pergunto isso? A gente teve agora os Estados Unidos divulgando o menor patamar desde 2018 de estoques de petróleo e justamente no momento em que essa guerra volta, né, a escalar com ataques aí sendo trocados de ambos os lados. E uma nova escalada como essa, e diante de informações como essa de menor estoque de petróleo, por exemplo, dos Estados Unidos a níveis de 2018, isso poderia também ser um fator importante para a precificação do petróleo, uma precificação mais pesada para o petróleo, que poderia favorecer, por exemplo, a gente voltar a passar do patamar dos 90, dos 100 dólares o barril? Olha, aqui entra a lei da oferta e da demanda. É claro que se você continua tendo uma demanda crescente por um insumo derivado, ou seja, por aquilo que deriva do petróleo das refinarias, e você, no tempo, vai diminuindo as reservas, vai diminuindo a quantidade de barris disponíveis, isso é uma possibilidade no tempo. Isso pode acontecer no médio e longo prazo. Só que isso vai estar sempre muito conectado com essa capacidade de produção. Então, é difícil ter absoluta certeza agora do que vai acontecer, primeiro porque depende muito dos acordos e, obviamente, ali dos países se entenderem ou não em relação, principalmente, a uma região tão importante como é aquela ali do Estreito de Hormuz para todo o setor de energia global. Tem uma questão, às vezes, de ataques em relação ao Irã, a alguns oleodutos, a alguns países ali do Oriente Médio no entorno, justamente também para continuar com essa dependência, evitar que esse petróleo escape por outros pontos. Então, existe realmente essa disputa, essa visão ali na disputa em relação ao setor de energia. Então, existe sim esse risco no tempo, mas, por outro lado, o que a gente deveria olhar muito hoje é essa questão da capacidade de refino e como os países estão conversando entre si em relação a isso também. Vamos lembrar, a gente tem aqui petróleo na nossa roupa, a gente tem petróleo aqui nesses aparelhos que estão fazendo essa transmissão para quem está nos assistindo, a gente tem derivados de petróleo literalmente em tudo. E para isso você realmente precisa desse refino das refinarias e hoje a gente tem um ambiente de incerteza realmente muito em relação a isso. Então, isso tudo cria essa sensação de, caramba, o que vai acontecer amanhã? É difícil prever, mas sim,
na medida em que essa oferta de petróleo, que essas vão sendo consumidas, a gente pode ter esse resultado mais para frente. Eu quero muito agradecer sua participação conosco. Conversamos com Francisco Bulhões, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ambiente Regulatório e Liberdade. Muito obrigada pelo seu tempo, meu querido. Até uma próxima. Até mais. Obrigado. Até mais.